Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. É hora de perdoar o PT? No 11 de julho, o Grupo Globo expressou claramente sua posição diante da atual conjuntura política do país. Num artigo do colunista Assênio Selene, escalado para dar o recado, o grupo porta-voz da direita e das grandes corporações econômicas, e em especial dos Estados Unidos, deixa claro que quer cooptar, mais uma vez, os trabalhadores para apoiar a destruição da economia brasileira. É uma mensagem clara a ser considerada pelas forças políticas verdadeiramente de esquerda do Brasil. Não é preciso nem buscar as entrelinhas. O porta-voz escalado pelo Globo reconhece em seu artigo que há uma base consistente de esquerda no Brasil que permanece imune aos ataques e ao ódio dirigido ao PT. E ainda que, por mais que as lideranças petistas sejam condenadas pelo ódio que a própria Globo e outros segmentos de mídia fomentaram, por mais que a maior figura petista tenha sido presa, quando então candidato liderava todas as pesquisas eleitorais em 2018, sem que houvesse qualquer reação popular, por mais que a presidenta tenha sido impedida de continuar governando, mesmo sem crime de responsabilidade, ainda assim não foi possível reduzir o tamanho da base de esquerda que representa 1/3 do eleitorado brasileiro, segundo a própria avaliação. É hora de perdoar o PT, o referido artigo, nos dá a pista das manobras que pretende a classe dominante no Brasil para prosseguir em seus ataques ao Estado brasileiro com a obtenção do consentimento dessa parcela significativa do eleitorado, que além de não ter sido extinta, cresce e segue lutando por mudanças com inclusão social e melhor distribuição de renda. Mudanças que inspiraram a criação do Partido dos Trabalhadores, ainda que o partido não as tenha executado quando esteve à frente do governo federal. Os escândalos de corrupção que tanto argumento deu à mídia golpista para atacar o PT, aproveitou brechas abertas pelo próprio partido, que há muito se via afastado das lutas de classe, deixando assim os trabalhadores desarmados. A presidenta Dilma Rousseff ia ganhar a batalha do pré-sal no Senado por 40-29, segundo os cálculos do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, aqui no Conversa Fiada. Estava tudo combinado com o ministro Ricardo Berzoini. Até que às 18 horas, o governo suspende as conversas com os senadores do PT e os senadores da base aliada e o senador do PMDB. Romero Jucá sobe à tribuna e anuncia que houve um acordo secreto entre o governo e o presidente da casa, Renan Calheiros. Os senadores do PT e da base aliada souberam ali, naquele momento, que tinha sido feito o acordo. E esse acordo foi feito com o Renan, porque esse projeto não é do Serra. Sem o Renan, esse projeto do Serra morria na moca. Foi o Renan que tornou o projeto possível. Agora, por que o governo mudou? O que o Renan disse a Dilma? O que o Renan disse ao Berzoini, disse ao Jacques Wagner? O quê? No dia de ontem, nós perdemos por 2 votos. Nós estamos aqui meio perplexos, porque nós fomos derrotados por uma aliança do governo com o PSDB. Eu tive hoje pela manhã no Palácio do Planalto, e a orientação era de lutar para manter a Petrobras como uma operadora única, os 30%. Conversei com o ministro Berzoini. Só que à tarde, já aqui na discussão, há uma mudança de posição e, sinceramente, eu acreditava que nós podíamos ter ganho essa votação. Nós nos sentimos aqui abandonados numa matéria que é estratégica. Eu só quero dizer, senhor presidente, que nós vamos continuar a nossa luta. Nós vamos fazer mobilização nas ruas. Decepcionado com a postura do governo, mas agora nós temos, inclusive, vai ter as passeatas no dia 31 lá em Brasília. O tema central é contra a reforma da Previdência e contra essa entrega do pré-sal. Nós vamos para cima temos que pressionar o governo agora. A Dilma vai ter que rever sua posição, vetando esse projeto. E assim, se passaram 13 anos e não fizemos reforma agrária, não taxamos lucros e dividendos, não democratizamos as comunicações, não fizemos auditoria da dívida, não fizemos a reforma política, não conquistamos a nossa soberania e nem controlamos as nossas riquezas minerais. Mantivemos os sindicatos tutelados por direções encasteladas há décadas. Razão pela qual
não foi possível uma reação popular que barrasse o golpe que servia aos interesses das elites econômicas que, diante da crise do capitalismo, estavam sedentas para avançar sobre as conquistas históricas da classe trabalhadora, rompendo com a malfadada conciliação de classe que vinha sendo praticada à revelia dos interesses populares. O artigo deixa claro ainda que as elites não querem mais prosseguir na apuração das roubalheiras, até porque as apurações serviram para desnudar a podridão de todos os quadros políticos da direita, restando aos jornalistas da Organização Globo a declaração patética. A gritaria contra a roubalheira já cansou, e assim decretar: a discussão sobre corrupção é oportunista. Resta agora uma dúvida: foi por cansaço ou por oportunismo que o Grupo Globo e toda a mídia de direita não gritaram outrora contra a corrupção escancarada pelo escândalo do Banestado, a roubalheira tucana que somente agora ganha destaque com Rômulo Maia e que, segundo o senador Requião, desviou mais de R$500 bilhão no enriquecimento de Serra, Aécio, FHC. Também não gritou contra a corrupção e nem fomentou ódio ao PT, quando no governo Lula foram enterradas as operações Satiagarra e Macuco, sem deixar ninguém na cadeia, salvando da investigação e acusação Daniel Dantas, outros banqueiros, e salvando a própria pele dos marinhos e dos doleiros que lavavam a grana surrupiada do povo brasileiro e ficaram impunes. Possivelmente naquela época, o combate à corrupção seria cansativo e oportunístico. Ainda hoje, enquanto o PT claudica sem rumo combativo, enquanto suas lideranças, quase todas reféns de dossiês e processos, com provas ou não, seguem oferecendo os argumentos políticos para a direita, parcelas consideráveis da população, em especial os que não aceitam a ascensão da senzala à cozinha principal da Casa Grande, seguem sendo alimentadas pelo ódio ao PT. Mas parece que agora é conveniente à direita, em especial ao Grupo Globo, sair oferecendo a rendição às lideranças petistas, num grande acordo nacional que ora se constrói não apenas com o STF, mas também com o Congresso, com outros tais como corruptos, ladrões, manipuladores, banqueiros e outros capitalistas. O pior, contudo, não é a cooptação que tenta fazer o Grupo Globo, porta-voz da direita americana, mas, sobretudo, o movimento que os cooptáveis fazem ao se oferecerem para tal. Agora é hora de celebrarmos o imenso e generoso consenso que as urgências do nosso povo nos pedem. Esse momento de enorme importância em que a convergência, a união, o desejo de paz... É de união, união em torno da democracia e da Constituição. Eu estou disposto a dar a mão a todos aqueles que queiram abraçar a causa da liberdade e da democracia, como já foi dito. Eu vim aqui conclamar as pessoas que estão aqui em torno de duas causas: o afastamento do presidente Bolsonaro e por gente resgatar os direitos políticos do Lula. Nós precisamos nos unir. Quero me incorporar integralmente. Todos nós, eu digo todos mesmo, a gente se envolve na busca de caminhos e soluções possíveis, ou a gente vai seguir nessa mesma situação que a gente está hoje em dia. Deixa eu concluir, então, só para eu ver onde é que eu tenho uma raciocínio lógico aqui. Falar da democracia, eu acho que é importante. Acho que a história da democracia não tem fim, é uma obra aberta, né, que experimenta todo dia novas emoções, é imperfeita, eu me sinto parte. Não é à toa que Haddad se queixa de não ter contado com o apoio de Ciro Gomes e FHC nas últimas eleições, quando já ali propôs que o governo do PT não seria de esquerda, mas sim juntaria os interesses de todos contra o fascismo representado por Bolsonaro. Todas as fichas foram jogadas pelo PT em busca dessa frente ampla de centro-direita. O partido buscou capitanear essa frente utilizando como cacife a base social de um terço de eleitores que inclusive lhe garantiu a presença no segundo turno das eleições. Contudo, com as feridas ainda não cicatrizadas, não era possível àquela altura viabilizar propostas de frente, por mais concessões que o PT oferecesse à revelia dos interesses da sua base social. Para a direita, por mais esforço e boa vontade que a direção petista manifestasse na construção dessa frente, ainda havia desconfiança. Afinal, Lula estava na cadeia e não se sabia a que ponto as mágoas pudessem levá-lo a uma busca de oxigenação nas bases, a partir da construção de lutas objetivas e necessárias para as transformações sociais almejadas pelo povo mais sofrido,
o verdadeiro interessado nas mudanças que o país precisa. Assim restou à direita apostar na possibilidade de controlar os arroubos e impulsos do Bolsonaro. Haja vista que todos os nomes da direita se mostraram inviáveis nas eleições. Entretanto, o estilo de Bolsonaro, por sua vez, acabou revelando o perigoso teatro que servia à direita. A vitória de uma extrema-direita que fez a campanha radicalizando seu discurso no intento de governar acima de todas as instituições, aprofunda suas diferenças contra tudo e contra todos. De ordem contra o Congresso, o STF e a favor do AI-5, ato da ditadura militar que permitiu caçar e prender parlamentares e juízes, reprimir e torturar opositores. Diversas faixas, todas com o mesmo estilo, pediam intervenção militar. Bolsonaro subiu em uma caminhonete para discursar. Nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Assim, Bolsonaro avança sem ceder acordos com os que sempre comandaram o país. E, embora execute a totalidade da política econômica que interessa ao capital... O Brasil é um caso pronto. É um caso pronto. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Passa a se constituir numa séria ameaça à democracia e às instituições da República. O que fazer diante disso? Esse perigoso teatro tem um exato limite na tolerância popular. E parece que está chegando ao ápice, constituindo uma séria ameaça com a organização de novos e incontroláveis movimentos e lutas. Vide a greve nacional dos petroleiros, a greve na Casa da Moeda, as recentes manifestações de torcidas organizadas. Acredito que seja um momento importante da gente retomar os espaços das ruas, obviamente respeitando, né, as orientações da Organização Internacional de Saúde. A greve nacional de entregadores. É um movimento de política de rua, isso que a gente está fazendo hoje aqui é política de rua. Protesto de moradores em Paraisópolis e outras favelas e incontáveis manifestações que eclodem incontroláveis país afora. Não dá para chegar aqui. Justiça! Justiça! Paz! Justiça! Paz! Chega de opressão! Chega de opressão! Milhares de brasileiros que estão insatisfeitos, que não concordam, que não querem mais o Bolsonaro na presença do nosso país, e o ato antifascista hoje representa isso. A gente não pode mandar uma criança desse tamanho aqui, ó, ir numa padaria comprar alguma coisa, mas não é com medo dos bandidos pegar ele, é com medo da polícia matar. Justiça pro Guilherme! Justiça! A covardia superando a pureza, o inimigo usa forças que oprimem, oprimem. Valeu menor, espera eu chegar. Valeu menor, espera eu chegar.
jornalista passou o recado do Globo. Disse em seu artigo que não dá para esperar que a esquerda se reorganize. Essa é uma constatação interessante. Mostra o temor que a elite brasileira tem de uma possível revolução. Isso apavora. A direita quer apressadamente compor com o PT, antes que seja tarde e a esquerda brasileira se reorganize. A classe dominante precisa que a base social de esquerda, que acredita numa política de mudança que o PT simbolizava ou ainda simboliza, se acomode pacificada e apoie a participação do PT num grande acordo. Por isso, o jornalista do Globo se dirige a um PT dos que não foram flagrados em escândalo, com um pedido de perdão, pois, segundo ele, o partido já foi suficientemente penalizado. O porta-voz do Globo, em nome da direita, se viu forçado a reconhecer que a base de eleitores petistas ou de esquerda é a mais forte e sustentável da história partidária brasileira e não se abala com os ataques sofridos. É certo que a elite golpista, contudo, acredita que a partir do ataque que fizeram a cúpula do PT, deixando essa base meio que acéfala, com a destruição da reputação de seus líderes, seria mais fácil desorganizá-la. E quanto aos anseios de mudança da base de esquerda, o artigo sequer trata, pois de certo a direita quer prosseguir avançando contra as classes trabalhadoras e ampliando sua exclusão social. Nesse jogo, quer envolver o PT e os votos de sua base social, em troca de uma ilusão vazia. Afinal, o sistema precisa de um partido que se diga de esquerda para chamar de seu. Quer a adesão da base que acredita na política de mudança para impedir a realização de qualquer mudança. Bem no estilo do que fez o PT nos governos de Lula e Dilma, com sua política de extrema conciliação, onde a sua base social o apoiava, ao mesmo tempo em que perdia a influência no partido. Daí surge a discrepância entre uma base que luta por libertação e uma direção que busca exclusivamente uma vitória eleitoral para autopromoção e não para transformação social. Por isso, a direita abre espaço para uma frente ampla, a mesma que pretendia o Haddad e seu grupo, que hoje controla a direção do PT. Homens e mulheres de esquerda devem ser convidados a participar da discussão sobre o futuro do país. Não é bonito isso? Mas, dito pelo porta-voz da direita, alojado no Grupo O Globo, é até cômico, não? Segundo o artigo do Globo, se antes, quando o PT estava na presidência e tinha suas lideranças ainda imaculadas, quando contava com amplo apoio popular, não foi capaz de impor um controle externo da mídia, nem fazer valer os direitos humanos, e sequer conseguiu fazer funcionar os conselhos populares, não seria agora, num ambiente muito mais polarizado, que o PT se constituiria em ameaça ao sistema. Enfim, fica claro que o PT entrar nessa jogada será a pá de cal no partido. A conclusão daquele artigo, contudo, é a parte melhor. O Brasil não tem tempo para esperar por uma outra esquerda, renovada e livre da influência do PT. O país precisa reencontrar logo para construir uma alternativa ao bolsonarismo. Este sim, um problema grave que se deve ser enfrentado por todos. Que lindo, não é mesmo? O Brasil não tem tempo para esperar ser verdadeiramente o Brasil. O Brasil, o país, não pode esperar. Ou seja, vamos todos para a direita e seremos felizes para sempre. Sabem eles que a extrema exclusão social clama por uma alternativa contra o sistema e que, embora a extrema-direita, por ora, capture a liderança do looping social e do segmento marginalizado e desorganizado, isso não reduz a força dos 30%, base social histórica de esquerda, e, portanto, cedo ou tarde, pode se reorganizar. E sem o PT dócil, a dominação burguesa corre sério risco. Daí porque a direita acha que não dá para esperar. É preciso apressar o grande acordo nacional, com o STF, com o PT e com tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós, ou que as forças populares abram os olhos. O que a esquerda brasileira precisa não é escutar o pedido de perdão dos golpistas, e sim compreender o caráter do golpe, orquestrado pela CIA e o Deep State americano. Um golpe não se desfaz aceitando a dominação. É preciso revertê-lo na luta concreta. Daí a necessidade de organizar não apenas os 30% dos eleitores fiéis. Precisamos estimular a organização da favela, porque a quebrada vai descer, seja na revolução, seja na barbárie.
Precisamos de uma greve geral de todos, especialmente aqueles que na pandemia estão tendo que escolher entre morrer de fome ou morrer de Covid-19. Nossa tarefa, portanto, é fazer brotar de volta a esperança nos corações de todos nós excluídos. Clamamos por eleições gerais já. Fora Bolsonaro e fora todos os golpistas. Vamos nas ruas derrotar o golpe, nos protegendo do Covid-19, mas sem o vírus do medo e da covardia. Avante, quebrada! Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair.